Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? É uma alegria estar aqui junto a vocês nesse retiro de servos, né? Nesse workshop. Eu me chamo Liana, para você que não me conhece, para você que já me conheceu aí no JMA, eu continuo me chamando Liana e faço parte do grupo de oração São Luís Gonzaga e atualmente eu coordeno o Ministério Jovem aqui do estado de Roraima. E aí, para dar início àquilo que o Senhor deseja falar conosco, né, nesse momento, eu queria falar para você que o tema desse workshop, você já deve ter visto aí, né, é explorando novos campos de missão. Aí você pensa, alguém de Roraima que veio falar sobre explorar novos campos de missão, vai vir ensinar aqui pra gente como é que a gente faz missão andando de cipó, atravessando o rio, diversas coisas, né? Diversas realidades que talvez fazem parte do que a gente vive aqui na missão. Mas eu quero dizer para você que é muito além disso. Eu vou partilhar sim algumas coisas de experiências de missão minhas aqui, né? E outras não só aqui no estado, mas mais do que novas experiências de missão, irmãos, Deus quer nos levar à profundidade, algo muito mais profundo do que aquilo que a gente já experimentou. Então, se você pensa que você vai sair daqui com ideias de lugares extraordinários para você evangelizar, não, o Senhor quer nos fazer ir mais fundo, né? Não só novas experiências, mas ir mais profundo naquelas que nós já tivemos experiência. E talvez isso seja o novo que Deus quer fazer na nossa missão, na nossa missionariedade. Aí, a gente fala de missão e pensa logo quem é um dos grandes exemplos de missão que a gente tem, né? Eu poderia citar Jesus mesmo, mas eu quero me colocar, voltar o meu olhar, né, para alguém que foi muito missionário, que é muito especial nesse sentido para cada um de nós. Quero falar da pessoa de São Paulo, né, de Paulo. E aí, olhando para a sua realidade de missão, você pode dizer assim, Liana, você veio falar disso, de explorar novos campos de missão, mas eu sou missionário demais, eu já fiz missão demais, eu já tô assim, no auge da missionariedade, já tô bem demais com relação à minha missão, é algo que é concreto na minha vida, né? E aí, se a gente olhar para São Paulo, ele foi alguém que chegou nesse nível, né? Nossa, eu já fiz missão. Se a gente lembrar, São Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né? Ele diz assim, ele tá, capítulo 3, né? Ele tá falando assim, eu já fui em muitos lugares, eu já evangelizei muitas pessoas, né, em outras línguas e ele vai explicando mais ou menos um pouco da missão dele, da evangelização dele, dos locais de missão que ele já foi, né, e aí quando ele vai falando que ele tem tudo aquilo, a troca de esterco, se comparado a algo o quanto é válido a presença de Jesus, né, a companhia de Jesus, seguir a Jesus, a vontade de Jesus na vida dele. E aí, ele vai falando, vai explicando tudo isso, e lá no final ele diz assim, até separei aqui para eu ler exatamente igual como está na passagem. Ele diz assim, Filipenses 3, versículo 16. Contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. O que importa é prosseguir decididamente. A primeira coisa que eu queria fazer com que você pensasse nesse tema, nessa questão de explorar novos campos de missão, da forma que Jesus quer nos fazer aprofundar, é a autoanálise. Preste atenção. São Paulo, ele viu tudo que ele já fez e não foi pouco. Você e eu, você servo, você sabe que São Paulo não fez pouco, né? Ele não fez nada de mínimo, não. Ele fez coisas grandiosas em Deus. E aí conheceu diversos lugares. E aí, se a gente olhar para o que São Paulo fala, é muito importante. Ele diz assim, não importa nada que você já fez, o que eu fiz até agora, é uma autoanálise muito, muito profunda. Eu já
fiz muito, mas não importa o que eu fiz até agora, não importa todas as missões que eu já participei, não importa todas as pessoas que eu já ajudei de forma missionária, não importa. O importante é prosseguir decididamente, é isso que realmente importa. O importante é prosseguir decididamente, é uma autoanálise que ela vem do coração, né, e transpassa na minha vida missionária. Ela acontece no meu coração, essa autoanálise, e ela se revela na minha vida missionária, né? Eu ainda posso fazer mais, eu ainda posso ir além, eu ainda posso conhecer novos lugares, novas pessoas, porque a minha vida é o maior instrumento de evangelização e a gente precisa ter essa certeza conosco. E aí eu quero perguntar para você, né, a partir desse tema, o que Deus quer fazer em mim, além de mim e a partir de mim, né, com isso, com esse desejo de explorar novos campos de missão, nos aprofundando nisso, nos aprofundando nas missões que nós já fizemos, né, e fazendo-nos entender que o importante é prosseguir, é ir além do que nós pensamos, que nós já fizemos muito, né, que nós já fomos missionários demais, é ir além. Nossa, mas eu já fui lá numa realidade completamente difícil, eu achei que aquilo era o ápice. Não é, irmãos. O importante é prosseguir decididamente. Sabe por quê? Que eu vou fazer outra pergunta de autoanálise. Como é que está a sua missão? Como é que está o chamado que Deus fez para você a ser missionário um dia? Como é que está tudo isso? Porque quando eu me preparava para preparar esse momento para vocês, né? O Senhor falava assim ao meu coração, me dava uma palavra, ele dizia paralisia. E eu pedi discernimento ao Senhor aquilo que ele desejava falar, né, com cada um de nós, com relação a essa paralisia. E o Senhor era muito claro, né? Nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo atípico, né? E o Senhor falava que está existindo no meio dos servos uma paralisia muito grande, uma paralisia considerável que precisa ser analisada e que precisa ser usada de uma forma inteligente, de uma forma eficaz, de uma forma em Deus, conduzida, né? Para que isso seja fecunda, né? Naquilo de pegar as dificuldades que a gente passa e fazer com que isso seja fecundo em Deus, né? De abrir uma via, de um canal de santificação onde Deus quer nos usar. E aí Deus falava, né, dessa paralisia, disso que nós temos vivido nesse tempo difícil, né, de pessoas que têm vivido solidão, que têm vivido tristeza, fraqueza na fé, fraqueza espiritual, que têm vivido desistência. Talvez você tenha desistido de tudo que você já pensou na forma de missionar, na forma de evangelizar. Talvez você está vivendo um tempo de tibieza, de tantas coisas, irmãos, que nós temos vivido, e de retomada dos pecados, né? Nossa, quanta dificuldade nesse tempo, quanto que a gente tem vivido de coisas diferentes. Então Deus veio trazer essa palavra de paralisia e veio trazer ela revelando, né, dando discernimento como uma estratégia que nós precisamos montar em Deus, né, uma estratégia para que a gente chegue aonde Deus deseja que a gente explore nesse tempo, né, nessa profundidade que Ele deseja de nós. Então Deus falava isso, né, dessa paralisia que precisa ser vista com um olhar espiritual, né, para que a gente possa, com a visão espiritual, lançar uma estratégia em Deus e assim prosseguir, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, eu vou falar logo disso para vocês. Quando nós somos servos, nós vestimos uma armadura, principalmente quem já participou dessas missões. Aí é Jesus no Araguaia, né? Aqui é Jesus no extremo norte. Normalmente quando a gente já participou dessa missão, a gente veste uma armadura, né, de missionário. Quando a gente é servo, a gente veste uma armadura de que eu tô sempre pronto para a missão. E aí o Senhor fala pra gente hoje, vocês estão paralisados, nós estamos paralisados como servos nesse tempo atípico. E é preciso tirar a armadura, acolher a estratégia de Deus nesse tempo, para que a gente realmente consiga aprofundar, explorar esses novos campos de missão.
E aí eu vou falar para você que a estratégia que Deus revelava ao meu coração é algo tão simples, irmãos, que parece uma bobagem. Talvez você vai olhar, vai falar, nossa, eu já sei de tudo isso. Eu já sei de tudo isso, mas é preciso ir mais fundo. É preciso profundidade naquilo que Deus quer nos propor hoje, né? Então, se você pode, anota aí a primeira coisa da estratégia de Deus para nós, para que a gente se aprofunde nessa exploração de novos campos de missão, é que o Senhor quer que nós olhemos para nós. Como está a nossa missão? Assim como nós olhamos para a de São Paulo. Paulo viu a sua realidade, falou, nossa, eu já vivi muito, mas é preciso viver mais. Em Deus eu posso viver mais. Em Deus eu posso ir além. Em Deus eu posso ir nos lugares inimagináveis, onde eu nunca pensei em ser missionário, onde eu nunca coloquei como hipótese que é preciso alguém evangelizar. Deus quer me levar lá, né? Deus quer colocar como estratégia nós olharmos para nós, uma autoanálise, para que nós possamos enxergar essa paralisia que tem acontecido, porque se o Senhor falou, tem acontecido, e colocar essa estratégia em prática, né? Ou eu olho para mim, eu alimento a missão, olha os 3 pontos. Olhar para mim, autoanálise, alimentar a missão e prosseguir. Foi isso que São Paulo falou. Eu não fiz nada até agora, tudo que eu fiz eu tenho a conta de esterco, né? Eu alimento a minha missão porque eu preciso ficar na companhia do Senhor e eu vou prosseguir decididamente. Ele é muito claro, né? Eu preciso prosseguir decididamente. E aí, ao olhar para mim, eu prossigo no outro passo, de alimentar a missão. De que forma que eu posso alimentar a missão? O Papa Francisco ele diz assim, né? Que a missão, ela não é proselitismo, né? Proselitismo é aquilo que a gente busca a conversão das outras pessoas. A missão não é isso. A missão, ela faz parte de uma gramática da fé. Ou seja, a missão faz parte da realidade da fé. Ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do que acontece hoje, no real, na nossa realidade. Então, não tem nada a ver. Como é que você vai alimentar a sua missão, não buscando a conversão dos outros, mas sim aquilo que está na sua realidade? Presta atenção, você é carismático, Deus te deu uma identidade, gente. Deus nos deu uma identidade de carismático e para que seja usada, né? E é essa forma mais simples e mais verdadeira e mais eficaz e mais completa de nós estarmos abertos para que Deus alimente a nossa missão, para que Ele nos leve aonde Ele quiser, né? Então, a identidade da RCC aí, você vai lembrar comigo que é o batismo no Espírito Santo, que é a prática dos carismas, né? Que é a vida comunitária também. Então, Liana, mas de que forma que eu vou alimentar a minha missão com isso? É básico, né? O batismo no Espírito Santo vai alimentar a nossa missão como, irmãos? É simples, é uma coisa que leva a outra, né? Um ciclo virtuoso mesmo, porque o batismo no Espírito Santo, ele nos move à missão e a missão nos move ao batismo. Porque eu sou batizado, eu vou missionar e porque eu estou na missão, eu preciso desse batismo. Então, é um ciclo sem fim, né? E, por exemplo, a prática dos carismas não é para mim, é para os outros. A gente sabe muito bem disso. Se você já fez escola permanente de formação e você é servo, você já fez, né? A gente já sabe que os carismas, o uso dos carismas não é para mim, é em prol do outro, né? E a vida comunitária da mesma forma. Você não vive em comunidade para que você seja acolhido, mas você vive para que você acolha o outro, né? Então essa é uma forma muito concreta e muito eficaz da gente alimentar a nossa missão, o chamado de Deus a ir mais fundo, né? Mais fundo. Ele já nos dá todos os meios aí, nos instrui a como fazer todas as coisas para que a gente alimente a nossa missão. Tudo isso só se movimenta, só tem sentido nas nossas vidas com a missão, né? E aí, isso é uma coisa que todos nós já sabemos, irmãos. Você pode pensar assim, nossa, Liana, mas isso aí é ultrapassar demais, tudo isso. A gente já sabe, né? É aqui exatamente que eu queria chegar.
Você não precisa de novidade, você precisa de profundidade, né? Eu preciso de novo daqui. Não, Deus nos quer profundo no chamado deles. É claro que aí eu vou concordar demais se você me disser que eu preciso sim de criatividade, que eu preciso de ousadia na minha evangelização, né? Quando eu for explorar os novos campos, na minha forma de olhar para novos campos, preciso sim, preciso de ousadia, preciso de criatividade, preciso de várias coisas. Mas tudo isso ocorre dentro da profundidade. Cada vez que eu me aprofundo, eu consigo ver ainda mais, eu consigo enxergar além, eu consigo ter uma visão espiritual muito, muito, muito maior. Não é à toa que São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele fala assim, no capítulo 4 ele diz assim, ele começa dizendo assim, eu peço com insistência, né? Ele fala exatamente essa palavra, insistência. Então nós precisamos de profundidade e intensidade. Profundidade e intensidade nisso, né? Eu peço com insistência, ele diz com essas palavras. No versículo 2 ele vai dizer assim, que você pregue a palavra oportuna e inoportunamente. Ou seja, eu preciso de intensidade em tudo aquilo que eu tenho vivido na missão, né, para que eu alcance esses novos campos. E eu preciso, ao enxergar esses novos campos, precisa ser oportuna e inoportunamente, com insistência e profundidade. E aí eu posso afirmar para você e para mim também que os nossos campos de missão, os novos campos de missão, irmãos, sempre vai ser a oportunidade e a inoportunidade. É como se a oportunidade fosse aquilo que nós chamamos de missão programática e a inoportunidade são as missões paradigmáticas. Você com certeza já ouviu falar disso. Meus irmãos, se nós entendemos, se nós conseguirmos compreender que os meus locais de missão são os momentos oportunos e inoportunos de evangelização que Deus me oferece, Nossa Senhora, nós vamos alcançar a Judéia, a Samaria e até os confins do mundo, como o Senhor vai falar na palavra, né? É isso que fala na palavra, que nós vamos com a força, né? Tem uma condição, com a força do Espírito, nós iremos na Judéia, na Samaria, nós seremos testemunhas aonde Deus nos mandar até os confins do mundo. E se você for nas oportunidades e nas inoportunidades, com certeza, aquilo que vai ser feito como missão, irmãos, vai alcançar os confins do mundo. Não tenha dúvidas disso. Só que tem uma grande condição, né? Quando o Senhor fala que nós seremos as testemunhas dele em todos os lugares, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo, ele nos dá uma condição. Atos 1:8 diz, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Na tradução verdadeira, né? Na tradução mais próxima, original da Bíblia, vai dizer que essa força que o Senhor fala, que Jesus fala, né? Essa força que Jesus fala se chama dínamo, né? É como uma explosão e nós somos dependentes dessa explosão para que a gente consiga ir até os confins aonde o Senhor nos mandar, né? Então, a condição é essa, de uma dependência, de um estar voltado para o mover do Espírito, e por isso o batismo no Espírito Santo é tão importante para alimentar a nossa missão, porque é preciso que o Espírito me leve aonde o Senhor me quer, né? Não é a Liana que vai chegar aqui para você e vai dizer, nossa, você que mora no Goiás, você tem que fazer missão aqui, assim, assado. Não é isso. É o Espírito que impele o nosso coração, é o Espírito que impulsiona o nosso coração. É Ele quem nos ordena para onde ir, né? Por isso a palavra fala, o vento sopra onde quer, só se ouve o ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Nós não sabemos.
Não sabemos aonde o Senhor deseja nos levar, mas nós sabemos sim que Ele deseja nos levar. E Ele vai levar, né? Com a graça de Deus e com a abertura do nosso coração. E aí, nessa situação, você pode se imaginar mais uma vez, né? Nessa dependência, que quando nós perdemos a dependência ao Espírito, nós corremos um grande risco de perder o nosso olhar missionário, nós podemos correr um grande risco de perder os nossos pensamentos missionários, tudo aquilo que Deus conduzia no meu pensar, tudo aquilo que Deus conduzia no meu olhar, na minha visão espiritual. Se a gente não vive na dependência do Espírito, nós podemos ir perdendo um pouco disso. E perder isso significa perder a nossa missionariedade, né? Perder o nosso ardor missionário. Por isso que eu quero te perguntar, como que tá a sua evangelização aí hoje, né? Eu preciso explorar novos campos de missão, mas hoje, aonde que eu tenho explorado? Aonde que eu tenho evangelizado? Como que tem sido a minha evangelização? Eu quero perguntar para você, para quantas pessoas estão... Liana, mas eu não estou podendo ir em lugar nenhum, aqui está tudo fechado. Para quantas pessoas você ligou nesse tempo? Para quantas pessoas você mandou uma mensagem de evangelização? Para quantas pessoas você escreveu uma carta? Eu não sei o que Deus quer fazer por meio de você, como que Deus quer fazer isso por meio de você, mas isso é ir profundo onde Deus quer que a gente explore novos campos, né? De que forma que eu posso viver o novo de Deus nesse tempo difícil? Né? O que Deus está exigindo de mim? Por isso é tão necessária a dependência do Espírito, né? Como que tem estado o meu ardor missionário nesse tempo? Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, a coisa mais tranquila do mundo, a coisa mais feliz do mundo é você ser missionário no Jesus no Araguaia. Gente, eu fiquei encantada nos anos que eu fui a missão aí, eu fiquei encantada porque é bom demais chegar e ser missionário e não preocupar com nada e não esquentar a cabeça com nada, e eu vou lá só falar de Jesus, eu vou lá falar do querigma, eu vou lá, é bom demais. Mas e aí, como que está sendo a sua evangelização, a sua exploração de novos campos de missão nesse tempo que nós não temos oportunidade de vestir uma camisa e ir para a rua gritar que Jesus ama? Como que está sendo esse tempo na sua vida? Como é que tem sido o seu ardor missionário nesse tempo difícil, nesse tempo atípico? Porque eu vou falar para você, eu não sei se você sabe, meu irmão, mas o ardor missionário, ele gera frutos em nós. O ardor missionário tem os mais belos frutos dentro de cada um de nós. Seja lá a veemência, né, a têmpera dos mártires, tem o dínamo, né, que é essa força do Espírito, tem a ousadia, tem o entusiasmo, tudo isso é fruto do ardor missionário em nós. E se isso vai morrendo, irmãos, nós não temos conseguido sequer mandar uma mensagem para as pessoas. Nós não temos conseguido pegar um telefone e tentar ouvir o que as pessoas têm passado nessa dificuldade. Aí a gente olha pra gente e fala assim, nossa, mas eu também tenho sofrido tanto. Quando se vai perdendo o ardor missionário, né? Quando se vai perdendo a veemência, o entusiasmo, a força, né? O dínamo, nós vamos correndo um sério risco de só olhar para nós e dizer assim, nossa, mas eu também tenho sofrido tanto nesse tempo, como que eu vou aprofundar nessas realidades que o Senhor deseja que eu explore, esses novos campos de missão? Como que eu posso viver isso se para mim tá difícil demais? Entendeu? Então isso não pode morrer em hipótese alguma dentro de nós. E se está morrendo, precisa reviver. Precisa reviver, né? Na Cristo Vivit, né? Se você ainda não leu essa exortação apostólica, você precisa ler, você é servo, né? É uma exortação apostólica que foi escrita para nós jovens. E a primeira frase dela diz assim, Cristo vive e quer te vivo. Então, se tudo aquilo que está morrendo dentro de você, o entusiasmo, o dínamo, né? Se está morrendo a têmpera dos mártires, se está morrendo tudo aquilo que era fruto do ardor missionário dentro de você nesse tempo, precisa viver, precisa reavivar, o Senhor precisa estabelecer um novo tempo dentro de nós. Amém? Tem muitas
realidades que têm acontecido, irmãos. A gente olha e pensa assim, nossa, mas que bom que o fulano deixou de me procurar nesse tempo, porque me perturbava demais, e isso tem sido cada vez mais frequente dentre os líderes, dentre os servos, né? Isso tem se visto cada vez mais, porque todo mundo só quer olhar para dentro da sua realidade, da dificuldade que tem vivido, e por isso o ardor missionário precisa reavivar em nós. Por isso é tão necessário nós alimentarmos. Lembra da estratégia que eu falei no começo. Nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos alimentar a missão. E por isso, uma forma de alimentar a missão, São Francisco Xavier é padroeiro das missões junto com Santa Teresinha também aqui, ó. Padroeiro das missões junto, patrono, né, das missões junto com Santa Teresinha, ele dizia assim, que a missão ela é um extravasamento daquilo que nós vivemos aos pés do Mestre. Ou seja, a missão ela é um transbordamento da forma que você alimenta a sua vida missionária, da forma de intimidade que você tem com o Senhor. Se você vive uma intimidade rasa, se você vive no pouco ali com Jesus, é muito mais fácil de nós perdermos o ardor missionário. É muito mais fácil de nós não prosseguirmos como São Paulo. É muito mais fácil da gente achar que a visão de São Paulo é uma loucura. Tá bom, São Paulo falou isso naquele tempo, mas e agora? A gente está vivendo um tempo atípico, a gente está vivendo uma dificuldade muito grande. Tá tudo estranho agora. E aí, como é que eu vou prosseguir decididamente nesse tempo? Como que eu vou conseguir manter o meu ardor missionário nesse tempo tão difícil, né? São Francisco Xavier está dando o itinerário do que a gente precisa fazer. A missão, ela é um transbordamento daquilo que nós vivemos aos pés do Mestre. Então, se alguém já te enganou, já falou para você que a missão é doação, não é não. Já me enganaram também. Já me disseram, nossa, a missão é oferta. Não, meus irmãos, a missão é transbordamento. E sabe qual é? Ah, Liana, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque chega num momento que nós vivemos um tempo atípico, que nós vivemos dificuldades, que nós vamos vivendo a tristeza, a solidão, que entre diversas coisas diferentes no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Quando isso acontece, nós vamos, na doação, se a gente acha que a missão é doação, nós vamos doando e vamos tirando das nossas próprias forças e doando, e daqui a pouco finda. Nós não temos mais o que dar, porque a nossa humanidade não permite. Daqui a pouco isso acaba, cessa, e aí nós vamos viver a Deus dará, né? E aí, quando nós vivemos essa experiência que São Francisco Xavier fala, quando nós vivemos do transbordamento, quando nós consideramos que a missão ela é um transbordamento, esse transbordamento vai fluir e fluir e fluir, ela transborda e continua para a eternidade. Aí dá sentido para o que o São Paulo fala. O importante é prosseguir decididamente. O transbordamento precisa nos levar para o eterno, para a eternidade. E aí, quando nós transbordamos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é sincero dentro da nossa experiência com Jesus. Nós transbordamos um testemunho autêntico, nós transbordamos uma vida evangélica, né, que é capaz de transformar toda e qualquer realidade que nós tocarmos. É isso que as pessoas estão com sede, né, de encontrar com pessoas que tenham uma vida evangélica, que tenham um testemunho autêntico, independente de onde você tem ido. Se você tem ido na lanchonete, se você tem ido no supermercado, se você tem ido passar férias em algum lugar, ali é uma oportunidade de missão de alguém que deseja transbordar essa vida evangélica, de alguém que deseja transbordar esse testemunho autêntico, esse desejo de que as outras pessoas experimentem de Jesus, não de você, né? Não da sua experiência, mas do próprio ressuscitado.
do próprio Senhor que ressuscitou e que transformou a nossa vida em uma vida alegre, em uma vida de santidade, em uma vida fiel, em vida, né? Porque talvez o que a gente vivia antes nem pudesse ser chamado de vida. E aí, irmãos, um outro ponto que eu queria falar com vocês, para a gente também partilhar de algumas experiências de missão da minha vida, né? Eu queria partilhar com vocês sobre uma realidade muito dura que precisa ser dita, né? Eu exploro novos campos de missão, sim, mas normalmente é onde me convém, porque a nossa visão, muitas vezes, de missão é muito errônea. Às vezes a gente acredita que a missão é coisa romântica, né? É romantismo. E eu quero quebrar isso aqui na nossa cabeça, na sua cabeça, agora em nome de Jesus. A missão, irmãos, a missão não é romântica. Às vezes até parece ser, né? Às vezes até parece ser, porque nós estamos acostumados com a missão do Jesus no Araguaia, de ir lá e passar os 4 dias, os tantos dias. Aqui a gente já fez o Jesus no Extremo Norte de 7 dias, né? De passar os 7 dias trancafiado lá com as mesmas pessoas, no mesmo QG, e de vestir a camisa e de seguir o cronograma e de gritar Jesus te ama. Nossa, como é belo tudo isso. Como a gente cria algo romântico, né? Lindo no nosso coração. Como que é bonito, né? Mas eu quero dizer para você, quero afirmar para vocês, irmãos, que não é. Não é romântico e não pode ser. Nós precisamos tirar essa inverdade, é uma visão muito errônea que tem, é uma ideia muito errada que tem no nosso coração, que tem na nossa mente, né? A missão, ela é totalmente o contrário, né? A realidade de missão é uma realidade diária, né? A realidade de missão é a própria realidade. Então não tem nada de romântico. Se a gente romantiza a missão, a gente corre um sério risco de chegar num tempo desse atípico, onde a gente vai lidar com as dificuldades das pessoas, onde a gente vai lidar com as misérias das pessoas, onde a gente vai lidar com as nossas misérias, e a gente vai chegar nesse momento e vai abandonar tudo, porque a gente vai enxergar uma coisa, nossa, eu vivi uma mentira até hoje, né? A gente vai achar que é assim, que é assado, que tá tudo errado e tudo mais. E eu vou dar um exemplo muito próximo de nós, para que você veja que a gente corre um sério risco se nós não cuidarmos dessa visão errônea, né? Tem um padre na patrística, né? Orígenes, vamos ver. E não sei se você conhece, mas ele falava, tem uma fala dele sobre Bartimeu, né? Bartimeu, o cego, né? O cego de Jericó. Você vai lembrar da passagem agora, ele diz assim, Jesus, filho de Davi, né? Ele conhecia, Orígenes diz isso, ele conhecia profundamente Jesus, ele vivia uma intimidade muito grande com Jesus, né? Ele sabia Jesus, filho de Davi, ele sabia da descendência de Jesus, então era uma pessoa íntima de Jesus, né? Chamou Jesus pelo nome, né? Quando Jesus passava, ele reconheceu os passos e ouviu seus passos, né? E falou, Jesus, filho de Davi, né? Falou o nome de Jesus porque ele reconhecia quem Jesus era, e ao reconhecer ele se revela, Orígenes diz isso, né? Ele se revela como alguém que era missionário, que era discípulo de Jesus, né? Ele era discípulo de Jesus, portanto missionário, era alguém que anunciava Jesus, e enxergava a missão como algo muito belo, muito romântico. E ao se deparar com a realidade daqueles que andavam com Jesus, que eram pessoas que sofriam pelo nome de Jesus, que tudo mais, ele viu que era tudo diferente daquilo que ele imaginava, né? E ficou cego e à margem, né? Então, se a gente romantiza a missão, nós corremos um grande risco, irmãos, de
ficar cego e ir à margem, né? E não conseguir mais enxergar, por perder a visão, nós não conseguimos mais enxergar, né? Aquilo que o Senhor nos mostra que nós devemos explorar, aquilo que nós devemos viver como novo, né? Na nossa missionariedade, aquilo que nós precisamos aprofundar. Então, é uma experiência diária, nada romântica. A missão é uma experiência diária, nada romântica, né? Oportuna e inoportunamente na nossa realidade, nada romântica. É uma questão de viver a missão todos os dias. E quando eu falo todos, irmãos, é todos mesmo. Todos significa o quê? Todos, né? Todos os dias uma experiência de missão, uma realidade nova que Deus nos dá para experienciar, né, essa profundidade e essa intensidade que Ele deseja de nós. Aí você pode pensar, né, Liana, mas até agora eu tinha essa visão, eu achava que era esse negócio lindo, romântico e tudo mais, e como que eu evangelizei até agora, né? Como que eu pude, que a minha evangelização foi eficaz até agora, se eu tinha essa visão, se eu tinha esse tipo de pensamento, né? Como que eu consegui chegar até aqui na minha missionariedade? E aí eu vou fazer você olhar mais uma vez para dentro de você, né? Já veio até aqui, como São Paulo disse, né? Mas o importante é prosseguir decididamente. Como que eu vou prosseguir? Se a minha missão chegou até aqui dessa forma, né? Talvez no romantismo, talvez naquilo que eu tenho acreditado, mas eu já entendi que é no agora, é no hoje. O novo que Deus quer que eu explore é no hoje, é na minha realidade, todos os dias. Porque todos os dias nós temos oportunidade de evangelização em qualquer lugar que nós formos. Todos os lugares. E o Senhor sempre nos fala aonde nós precisamos e como nós precisamos fazer isso, né? E aí, se nós olharmos como que nós evangelizamos até agora, a gente tem sempre um olhar muito pequeno, né? Com o querigma, daquela forma bonitinha, concatenada, que eu chego e falo sempre para as pessoas que Jesus ama, né? Nas dificuldades que elas têm passado, que Jesus ama, que já nos redimiu, que já... E aí eu queria que você voltasse realmente o seu olhar para essa situação e pensasse: até aqui, isso aqui funcionou. A partir de agora, não mais. Não mais. E você é servo, você vai entender do que eu tô falando. Não tô falando que o querigma não funciona mais. Eu tô falando que só o querigma não é mais eficaz, irmãos. Porque na nossa realidade nós vamos ver tantas pessoas com tantas dificuldades em diversas dimensões das nossas vidas, que só falar que não é pouco, mas só falar que Jesus ama não adianta mais, entende? Então, nós precisamos de pessoas que que alimentem a sua missão com o batismo no Espírito Santo, e que o batismo no Espírito Santo nos impulsione a buscar tantas outras coisas. Vou falar para você de uma realidade que eu vivi e que eu nunca esperava viver. Uma certa vez a gente foi fazer missão, isso tem alguns anos, a gente foi fazer missão numa área indígena aqui, chamada Raposa Serra do Sol, e chegou lá o Tuxaua, né, daquela área indígena, daquele local, conversou com a gente, né, falou assim: olha, eu tô com muitas dificuldades aqui porque a gente já tá tendo acesso à internet e os jovens estão pesquisando muitas coisas de feitiçaria, de bruxaria, de tantas outras coisas que vocês nem podem imaginar com relação à sexualidade desregrada, muitas coisas nesse sentido, né? E aí ele, com um pedido de socorro mesmo, né? A gente foi lá para pregar o encontro, para promover um encontro para eles, né? Justamente para pregar o querigma, né? Falar do amor de Deus, e conforme as temáticas das pregações a gente ia fazendo os temas dos querigmas. E aí chegou lá, a gente se deparou com essa situação, com essa realidade, né? Então, por isso que eu digo, irmãos, só o querigma não basta mais, não dá mais pra gente ficar só nessa questão, né? Porque
vai chegar um momento em que nós vamos nos deparar com essa realidade em um meio totalmente atípico, que eu nunca esperei que eu fosse chegar numa área indígena, que eles iam estar tendo acesso, né, a tantas coisas da internet e estariam vivendo essa dificuldade. Então, não se pode mais evangelizar só da forma que eu fui treinado aqui, né? Só da forma que me ensinaram lá no Jesus no Araguaia. Eu não posso mais evangelizar só dessa forma, porque o Senhor nos chama a uma realidade no hoje, que nós precisamos evangelizar. Então eu preciso de jovens aprofundados na palavra, na tradição, jovens aprofundados, servos, né? Aprofundados na doutrina da igreja. Nós precisamos de servos que sejam aprofundados, talvez, na Cristo Vivit, né? Nas exortações apostólicas que o Papa faz. Nós precisamos de pessoas que sejam comprometidas, né? A ir profundo, nesse sentido que eu falo de profundidade também, a ir profundo aonde o Senhor nos chama, porque as pessoas têm necessidade de saber aquilo que é o desejo de Deus mover e moldar em nós, de ter a vida completamente transformada, como um dia nós falamos, né, que nós experimentamos. Então são realidades em que nós não esperamos encontrar, mas nós encontramos, e não é nada romântico, você não espera nada disso. Você não vai resolver uma situação dessa falando que Jesus ama, não. A gente precisa explicar o que a igreja fala sobre isso, a gente precisa saber falar sobre tudo isso. Então é um tempo que não adianta mais evangelizar só porque alguém falou que você tem que evangelizar, porque o Marcos falou para você que você precisa ser missionário. Não, eu evangelizo porque isso faz parte da gramática da minha fé, da minha realidade, né? Da onde Deus me chama a estar, aonde Deus me chama a explorar esses novos campos, seja lá na área indígena, ou seja na realidade de alguém que bate na sua porta para falar de qualquer coisa, falar de Jesus, mas de uma forma completamente errônea, completamente distorcida, né, da sua e da nossa fé. Então, nós precisamos aprofundar, irmãos, porque a juventude precisa ouvir lá na lanchonete onde você senta para jantar com esses jovens, com outros jovens que talvez você nem tenha muito convívio, mas que Deus nesse momento te chama a levar a eles a uma experiência, né? A uma experiência não só com os querigmas, mas como lá onde você senta para lanchar. Esse jovem precisa ouvir falar de teologia do corpo, ele precisa ouvir falar de castidade, ele precisa ouvir falar de projeto pessoal de vida, ele precisa ouvir falar de projeto de vida familiar, ele precisa ouvir falar de namoro, ele precisa ouvir falar de atração pelo mesmo sexo. Tem tanta coisa que a gente se depara. Ele precisa ouvir falar de Cristo Vivit, ele precisa ouvir falar de Jesus que transborda na sua vida. Então tá aí os locais de missão onde nós devemos explorar. Às vezes a gente, romantizando, a gente acha que a gente vai ter que ir lá na área indígena poder falar de tudo isso, ou só dos querigmas, mas não, irmãos, nós precisamos ir além, bem profundo, com intensidade, aonde Deus já nos colocou, aonde Deus nos tem oportunizado, né, viver a nossa experiência de fé. Para finalizar, eu quero falar com vocês. Eu vou citar uma frase do Papa Francisco aqui na Cristo Vivit, né, que ele fala, que é muito oportuno para a gente finalizar, mas eu quero partilhar com vocês algo que me aconteceu Eu poderia falar muito aqui com relação às experiências de missão, tanto no Jesus no Extremo Norte, só que são realidades que você também participa aí no JNA, nos hospitais, no centro socioeducativo, na cadeia pública, em tantos outros lugares que a gente já imaginou evangelizar e talvez que a gente não tenha imaginado, mas que Deus nos conduziu, né? Também aí no JNA vivi experiências extraordinárias, mas eu quero falar para você de algo simples, né? De uma experiência muito simples em Deus que foi tão marcante para mim. Certa vez eu fui passar
eu acho que a gente tinha saído de uma reunião do Nacional, né, em São Paulo. E participando da reunião, eu saí da reunião com outro amigo, né, que também era parte da equipe nacional, chamou o vídeo. E ele coordenava o Ministério Jovem na Paraíba. E a gente é muito amigo, né, de Jefferson, né, é um amigo nosso de São Paulo, de Sorocaba, ele mora em Sorocaba. Nós fomos visitar Jefferson, e aí depois da reunião a gente passou uns dias na casa do Jefferson, né. E normalmente quando você tá de férias, né, por exemplo, nas férias que eu tirei agora no final do ano, eu ouvi de alguém, né, dizer assim, nossa, eu tô de férias aqui, eu não conheço ninguém, vou fazer tudo que eu quero, né, tudo que eu tenho vontade. E eu ouvi aquilo e eu pensei, nossa, aqui eu não conheço ninguém. Talvez eu tenha muito menos vergonha de falar de Jesus, né? Nas oportunidades que ele me der. Então, nessas férias que a gente saiu da reunião, eram umas férias, né? Depois de uma reunião do Nacional, a gente aproveitou para visitar um amigo. E nessa visita, irmãos, Jefferson falou assim, né? Nossa, vamos no museu, aqui tem um museu muito bonito, não sei o que. E eu nunca, vou confessar para vocês que eu nunca gostei dessas coisas, né? Ai, vamos lá olhar os quadros, não sei o que lá. Eu falei, nossa senhora, o que eu vou fazer ali, né? Eu fiquei questionando isso no meu coração. Exatamente, eu estava feliz porque eu estava com os meus amigos, mas eu fiquei questionando isso no meu coração. Jesus, o que eu vou fazer nesse lugar, né? Que eu nem gosto dessas coisas, mas tudo bem, eu tô com os meus amigos, eu vou, né? E aí chegando lá, a gente visitou o museu todo, tudo mais. Ao redor do museu tinha uma praça. E eu fiz aquela vista grossa, né? Eu passei em todos os lugares e olhei e tudo mais. E aí a gente saiu de lá, do museu, e tinha uma pracinha com um parquinho e algumas coisas. E a gente saindo dali, eu olhei, tinha uns jovens, a gente viu, conversando aqui, tinha uns jovens ali do lado. Eu lembro até hoje, que era dia 1º de maio, que era um feriado, né? Dia do Trabalhador. E aí eu olhei assim de lado, tinha uns jovens, né? Bem mais jovens que a gente, uns jovens bem mais novos. E acho que eles tinham em torno de 16, 17 anos, eu lembro que a gente perguntou deles depois. E aí eles estavam bebendo e umas brincadeiras bem sem noção, assim. E eu falei, nossa senhora, que é isso, né? Como que a gente vive uma vida tão louca? E comecei a refletir aquilo, né? Nem comentei nada com os meninos e a gente tava brincando no parquinho lá, foi brincar no parquinho. Tudo velho, brincando no parquinho, né? A gente no mover do espírito é jovem, então a gente brincando lá no parquinho e depois saiu andando, né? Foi brincar em outros brinquedos que tinha lá do outro lado. Daí esses meninos estavam ingerindo bebida alcoólica e eles se aproximaram da gente, né? E a gente brincando uma gangorra, presta atenção nas coisas que Jesus faz. A gente brincando uma gangorra com 3 pessoas. O vídeo estava sentado do outro lado, eu sentado aqui e Jefferson sentou no meio, né? Daí eles chegaram próximos de nós e aí quando uma das moças que estava em meio a eles lá, ela olhou para a cruz que estava no peito do Jefferson e falou assim, olha, eu conheço essa cruz. Eles começaram a mexer com a gente, né? Eles estavam bebidos. E aí começaram a mexer com a gente e ela falou assim, olha, eu conheço essa cruz. Na hora, gente, acendeu uma lamparina aqui na minha cabeça e eu falei, meu Deus, eu entendi tudo. A gente se olhou assim, ó, olhei para o Jefferson, eu olhei para o vídeo e falei, já entendi tudo que Jesus quer fazer. Aí, olha só, a gente pegou, começou a conversar com eles e começou a falar para eles que eu falei que eu era de Roraima, né? Falei, olha só, eu sou de Roraima, eu sou muito longe, eu moro muito longe daqui e tudo mais. O vídeo é da Paraíba, e nós ficamos amigos assim, fomos contando, né, para eles que a gente vivia uma amizade em Deus, que a gente estava se visitando exatamente por isso, porque a gente... E foi explicando para eles, né? Aí eu sei que um deles falou assim, nossa, mas isso aí pra mim é balela, eu sou ateu, eu não acredito em Deus e tudo mais. E aí, irmãos, eu sei que a gente foi conversando com eles, assim, e só com a nossa realidade de vida, assim, sem falar nada que Jesus ama, falando para eles de situações, né, que a gente vive junto, que a gente vive com um amigo, que a gente vive com vida de oração, que a gente vive num namoro, que vive nessas realidades, só conversando isso, né, esse tipo de coisa.
A gente terminou, né, a conversa que a gente teve com eles. E aí, quando a gente estava finalizando, porque eles estavam começando a brincar, né, com relação à questão da nossa fé e tudo mais, um desses meninos que falou que ele era ateu, ele juntou a gente assim, ele falou: posso falar uma coisa para vocês? Aí a gente falou: pode, claro, porque a gente queria rezar com eles, né? E eles: não precisa, tudo mais, não. Beleza. Nessa realidade deles, né, de tudo aquilo que a gente colocou, esse menino chegou e disse isso, né? E ele falou assim: eu quero falar para vocês uma coisa. Ele juntou a gente assim. Aí, gente, olha só, ele se disse ateu e nessa hora ele começou a proclamar o Salmo 90. O Salmo 90 fala exatamente de confiança em Deus, né? Ele sabia o Salmo 90 decorado, ele foi proclamando pra gente e a gente foi entendendo tudo. Eu tenho certeza, irmãos, que a vida daqueles meninos, em especial daquele menino, foi transformada por aquela experiência tão pequena, tão pouca, na realidade do agora, porque um dia o Senhor fez isso conosco e ao encorajar o nosso coração a nós buscarmos uma vida de dependência do mover do Espírito, ao acolher os frutos, né, que o ardor missionário nos traz, isso impeliu em nós um desejo de fazer com que o outro experimente não de nós, não da nossa vida, mas que do Cristo, né, ressuscitado, que nós experimentamos, dessa gramática da fé, dessa realidade que nós vivemos hoje. Então, é muito importante que esse seja o desejo do nosso coração, não proselitismo, mas o desejo que isso seja uma realidade. O mover do Cristo ressuscitado seja realidade na vida dos outros. E aí, para finalizar, que eu já passei do meu tempo, eu quero ler algo para vocês que o Papa Francisco escreveu na Cristo Vivit, né? É uma exortação apostólica específica para nós, jovens, pós-sinodal, né, no caso, e que se você não leu, você precisa ler. E eu vou finalizar dizendo isso. Para concluir um desejo, presta atenção, é um desejo da igreja. Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Não andar, ele fala correr mais rápido dos que os lentos e os medrosos. Correr atraídos por este rosto tão amado que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão sofredor. Que o Espírito Santo ele vos impulsione nessa corrida adiante. A igreja necessita de vosso entusiasmo, de vossas intuições, da vossa fé. Fazei-nos falta. Ele está falando que faz falta o entusiasmo, as intuições e a fé dos jovens. E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende paciência de esperar por nós. Presta atenção, jovem. Presta atenção, servo. O Papa está dizendo para a gente que quando nós chegarmos aonde ele, como Papa, não chegou, a igreja ainda não chegou, que é aonde nós precisamos explorar, né? Aonde são esses novos campos que nós precisamos nos aprofundar. Quando nós chegarmos ali, para nós termos paciência de esperar por eles, pelo Papa e pela igreja. Então, o Papa está dizendo para nós que nós somos precursores. Nós somos precursores da nossa fé. Nós somos aqueles que vamos levar a tantas outras pessoas a uma experiência profunda, a uma experiência verdadeira, a uma experiência autêntica naquilo que um dia nós experimentamos. Então, é muito desafiador, né, as realidades de missão que nós experimentamos, e eu não estou falando do Jesus no Araguaia. É muito desafiador as experiências de missão que nós experimentamos hoje, de encontrar com a realidade do hoje, do outro, né? Onde nós não temos mais, nós temos nos afastado do contato social, nós temos nos afastado dos abraços, nós temos nos afastado das relações interpessoais. Então,
é uma realidade muito dura que nós temos vivido, que nós precisamos deixar ser moldada, né? O papo é muito claro. Jovem, vai à frente. Jovem, explora esses lugares. Jovem, quando você chegar lá onde eu não cheguei, onde a igreja ainda não chegou, me espera, porque a gente precisa chegar lá. É preciso coragem, é preciso santidade, é preciso fidelidade, mas é preciso em especial pôr em prática o que o Senhor nos chamou nesse momento, nessa partilha, nesse workshop. Primeiro de tudo, autoanálise, depois alimentar a vida em missão e o que importa mais, como diz São Paulo, é prosseguir decididamente. Segue essa estratégia aí que vai dar tudo certo. Deus abençoe você e até a próxima.